mensagem lá que eu costumo responder. Bom, primeiramente, eu queria saber se vocês têm alguma ideia de qual... Essa palestra ela era presencial, tá? Então, eu tentei dar uma adaptada, mas vamos ver se vai funcionar. Vocês sabem qual é a principal razão para as startups falirem? Alguém já parou para pensar nisso? Vocês têm algum chute? Podem falar no chat que eu vou dar uma olhada nas respostas. Se alguém tiver alguma ideia. Se ninguém responder, eu vou dar umas dicas. Mau planejamento, vai por esse caminho, mas não é exatamente isso. Falta de planejamento financeiro é um dos motivos, mas não é o principal motivo. Ambiente de incertezas. Sim, é bastante de incerteza, mas não é o principal motivo. Falta de estrutura, também não. Baixa capacidade de escalar, tá perto. Ideia não era tão boa, tá perto também. Muito trabalho, muito trabalho sempre tem, né? Competição é um dos motivos, mas não é o primeiro. Dificuldade de se reerguer. Bom, são vários chutes, todos eles estão dentro dos motivos, mas não é o principal. Aqui eu tenho alguns motivos. Coloquem aí qual que vocês acham entre essas quatro opções que eu quero ver. B, C, A. Vamos ver. Tá entre C e A aí, né? Time errado e sem necessidade de mercado. Tá bem acirrado. Acho que o C tá ganhando. Boa. Vou voltar aqui para a apresentação. Bom, quem falou que a letra C acertou. Sem necessidade de mercado é o principal motivo para as startups falirem. Esse foi um estudo feito em 2018 com muitas startups. E vocês devem estar vendo aí que não está somando 100%. E a matemática não está errada. Por quê? Porque a startup podia marcar mais de uma opção na hora de falar por que ela faliu. Então, a maioria das vezes tinha mais de um desses itens. Então, o primeiro motivo mais marcado foi sem necessidade de mercado. Isso vai vir muito do que eu vou falar mais para frente, do que você precisa fazer antes de sair fazendo a solução. O segundo motivo é que o dinheiro acabou e a pessoa não conseguiu se manter, o investimento acabou e aí as pessoas tiveram que parar. O terceiro motivo é realmente time, que eu acho muito importante. Para mim, é o principal de uma startup. O time é mais importante, inclusive, do que a solução. A quarta opção era que a concorrência falou mais alto, né? Acabou indo por cima, ou seja, tinha muita competitividade e a startup não conseguiu se sobressair, não tinha uma inovação. E por último, na verdade não era o último motivo, é o quinto motivo, tinham 20 motivos desse estudo, o link está lá, quando eu mandar os slides vocês vão poder acessar, foi o preço, a precificação, problemas com custo, ou seja, a pessoa não saber precificar o produto. Um pouquinho da minha história. Meu nome é Daniele, eu sou formada em engenharia de produção, embora eu sempre tenha estudado muito software. Eu sempre gostei muito de computador, como vocês podem ver a foto. Essa foto foi em 1996. E o primeiro livro que eu ganhei foi esse livro de Java. Eu não sabia ler ainda e meu pai me deu um livro de Java para eu poder olhar. E eu adorava esse livro mesmo sem entender nada. Eu ficava olhando, ficava tentando entender aquelas letrinhas, todo aquele código. Esse livro acho que é de 98, alguma coisa assim. Dá para ver a minha cara de felicidade num computador. Então tá aí, eu sou engenheira de produção, gosto muito de tecnologia. Participei do Apple Developers Academy, que é um programa da Apple para ensinar programação de aplicativo e aconselho todos a olharem sobre. Sou fundadora de algumas startups, a Nob, que era um sistema de gestão de condomínios, que grande parte dos meus aprendizados vieram dela. A Bib, que foi uma solução que saiu de um evento de tecnologia e a gente seguiu, mas depois o time quis encerrar.
E a Biohack, que é uma das minhas startups de hoje, que é a transformação de resíduo orgânico em biocarvão. Não tem nada a ver com software. Mas entrei nesse mercado porque a solução saiu de um hackathon e a gente achou a solução bem legal e não quis parar. E já tem 2 anos que eu estou na luta com a Biohack. Como pode ver, eu amo estar em eventos de hackathons. Eu acho que muitas ideias boas saem desses eventos, porque você consegue conhecer gente de outros cursos, gente diferente de você, né? E eu acho muito importante. Aqui estão algumas startups, na verdade nem são todas ainda, que eu sou fundadora. A Biohack, como eu contei, que é tratamento de resíduo orgânico para fazer biocarvão. Aí tem a foto do biocarvão que a gente faz. Ou seja, a gente transforma lixo em biocarvão, resto de comida, resto bagaços, até esgoto a gente consegue transformar em biocarvão. A ByteMe, que era uma software house, uma empresa de software, esse verdinho aí que tem o símbolo do WhatsApp era um sistema de fidelidade para restaurantes. A gente ainda existe, a gente só mudou de nome, agora é Pinguim. Vocês vão ver no meu Instagram que tem. A Nove, que era a gestão de condomínios, foi a minha primeira startup. E a gente consegue ver um síndico usando, uma síndica. E a Pinguim não está aí, mas é o que está funcionando hoje também. Bom, vou passar alguns aprendizados do que eu fiz errado e que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu ter o meu negócio. Bom, como vocês sabem, a Nob é um sistema de condomínios e eu tirei ela do Apple Developer Academy. Eu fiz a solução sem nem ter conversado com um síndico. E eu nunca fui síndica e eu nunca morei num prédio tão grande a ponto de ter um síndico que cuida de muitos apartamentos. Ou seja, eu não conhecia meu mercado, eu nunca tinha sido síndica, eu nunca tinha falado com ninguém. E aí, cheguei a essa conclusão. Eu fiz uma solução enorme, tinha mais de 15 funcionalidades, mais de 15 itens no menu, e ninguém usava porque não era efetivamente o problema da pessoa. Então, meu primeiro aprendizado foi: não adianta ter muitas funcionalidades se você nunca testou se alguém precisa, se alguém tem realmente aquele problema. Aí vem o segundo, que fala bastante sobre o problema efetivamente. Eu gosto muito dessa frase, que é do fundador do Waze, e ele falou: se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, eu aprendi a ser bastante desapegada da minha solução. Às vezes eu pensava numa ideia, eu achava que aquilo era fantástico, e quando eu ia falar com as pessoas não tinham aquele problema. Não precisava daquela solução. Então, não adiantava nada eu achar a minha solução fantástica e ninguém usar. Por isso que é muito importante, na hora de falar com alguém, você chegar e perguntar sobre o problema da pessoa, né? Ver se a pessoa tem efetivamente aquele problema e tentar entender a fundo o problema, em vez de sair contando a sua solução. Então, você nunca pode chegar e falar: ah, não, você gostaria de um sistema onde você, síndico, conseguiria falar com o morador de forma fácil e rápida através de um site. Não é assim que funciona a entrevista. Você tem que chegar e perguntar: pô, síndico, qual é o seu maior problema na gestão do condomínio? E o que você enfrenta na comunicação? E aí ele vai te falar o problema dele, assim você consegue construir a solução. Também descobri que uma startup não sobrevive muito tempo sem clientes. Por quê? Porque o dinheiro vai embora muito rápido. Se você não tem cliente, se você não tem gente que usa, você vai só gastando, gastando, gastando. É lógico que existem casos e casos que as startups recebem muito investimento, mas está do lado do cliente. Ele usar a sua solução é muito importante, que ele vai te dando feedback e falando o que ele está achando do sistema. Eu esqueci de sair na rua e ir lá falar com o cliente, então foi um dos erros grandes que eu tive também. Outro impasse que eu tive era qual tecnologia usar. Eu estava na faculdade, eu estava aprendendo muitas tecnologias novas. A gente sabe que tem muitas linguagens de programação, front-end, back-end, tudo, e banco de dados, enfim. E eu não sabia o que usar. Eu comecei com PHP, depois eu descobri que JavaScript era mais legal, aí eu mudei. Ou seja, eu fiquei girando
e nunca saía do lugar. Então, eu descobri que o feito realmente é melhor do que o perfeito. Você precisa fazer, botar no cliente e depois você vai melhorando a sua solução. Depois, se você precisar refatorar, você vai lá e refatora. Mas não adianta você, no início da sua ideia, você querer fazer com a melhor tecnologia, fazer uma solução que é 1 milésimo de segundo mais rápida, porque isso não vai fazer diferença para uma startup. Lógico que tem empresas que precisam de tecnologias melhores, mas, na minha opinião, quando você está querendo iniciar uma ideia, pega a tecnologia que você tem mais domínio, que o seu time tem mais domínio e vai nela, vai em frente. E tem outra frase que eu gosto muito, que foi do fundador do LinkedIn, o Reid Hoffman. Ele até tem um podcast que é bem legal. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você demorou demais para lançar. O que ele quis dizer com isso? Mais ou menos o feito é melhor do que o perfeito, né? Você precisa fazer e precisa lançar. E não vai estar, nunca vai estar perfeito. A primeira versão nunca vai estar perfeita. Se ela estiver perfeita é porque você demorou muito e aí ela já vai estar fora de moda. Então, você tem que gastar no máximo, sei lá, 3 semanas para fazer a primeira versão. Pelo menos um pequeno produto. Então, você não pode demorar muito para lançar, até porque você vai perder o timing, você vai perder o engajamento do seu time. Porque, assim, quando você pega e lança, mesmo que seja uma versão ruim, e você vê um cara usando, cara, é muito bom, sério. Você vai aprender muito mais do que ficar refinando antes das pessoas usarem. É melhor do que pedir desculpas e corrigir rápido do que demorar muito para lançar. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o áudio, eu vou botar aqui, mas acho que não vai dar. Vocês conseguiram ouvir? Não, a gente não conseguiu ouvir, não. Tá, tudo bem. Eu vou falar o que está falando no áudio. O áudio basicamente fala um síndico falando: Boa tarde, Dani. Tô com um problema lá no salão de festas. Dois moradores reservaram no mesmo horário e contrataram um buffet e deu uma confusão e deu merda e o cara tá lá falando, me xingando na cabeça dele, ele até foi simpático comigo, que deu ruim lá no sistema e que eu precisava resolver. E acontece. Eu fui descobrir que deu problema por causa do horário de verão, porque mudou 1 hora e aí o sistema deixou essa 1 hora de buraco e acabou conseguindo reservar 2 moradores para o mesmo dia, no dia que virava o horário de verão. São coisas que acontecem. No final, a gente conversou com o síndico, eu conversei com os moradores, deu tudo certo, mas acontece, erros acontecem. É melhor você chegar, pedir desculpa do que demorar e nunca lançar um produto. Outra coisa que eu já falei lá, mas eu gosto de reforçar: não adianta ficar sentado no escritório achando que vai ser tudo fácil. Lógico que em época de pandemia não tem como ficar saindo na rua, mas você tem que ir para o lado do cliente, você tem que falar muito com ele, você tem que olhar o dia a dia dele, entender tudo que ele faz para poder fazer a solução. Então, não adianta ficar sentado no escritório achando que ser dono é muito bom, que não tem chefe, que não vai trabalhar, porque não é nada disso. O resultado, depois que eu levei aquilo ao pé da letra, foi uma solução personalizada para os meus 2 primeiros clientes. Ou seja, 2 clientes que eu estava sentando do lado, eu fiz uma solução personalizada para eles e não era escalável. E uma startup precisa ser escalável, como eu tinha dito. Aprendi também com esse erro, porque eu não posso fazer só para 2 clientes, eu preciso ter um grupo maior, né, para poder funcionar legal. Então, eu nunca fiquei focando também só nas pessoas que você mais conhece, que são mais confortáveis para você estar junto. Tem que falar com todo mundo, todas as suas pessoas, todo mundo que faz parte do seu cliente. Outro aprendizado veja pessoas utilizando o seu sistema. Muitas vezes, e bastante vezes, o comportamento é completamente diferente do esperado.
E para esse GIF eu acho bem adequado, porque a criancinha queria tomar água, as pessoas acham que vai botar a boca ali, mas não necessariamente ela vai botar ali. Analise os dados dos cliques e as funções mais usadas. Acho importante essa parte de análise para você ver o comportamento das pessoas. Não é difícil fazer isso. Dá para usar o Google Analytics, tem algumas tools que vocês podem usar, então também bem importante. Entender as metodologias e adaptar para a sua realidade. Eu estudei muito sobre o Scrum, sobre o Kanban, sobre metodologias ágeis, enfim. Em uma startup, geralmente, assim, digo pela minha experiência, é muito difícil usar ao pé da letra essas metodologias, porque a gente acaba perdendo muito tempo, reuniões longas, tudo. Então, a gente tenta e a gente adapta para o que faz sentido para a gente. É o fail fast, fale rápido. Usa a metodologia, falhou, adapta e vê se melhorou. Se não melhorou, vê outra solução e até chegar à solução ideal para o seu time. A contratação errada, ela custa bem caro. Então, não, pensem bem antes de contratar alguém. Tive experiência de contratar para o comercial, eu nunca tinha sido comercial na época, não conhecia, não conseguia, e eu tinha que contratar um comercial. E aí eu fui lá, postei no Google como contratar um comercial. Tipo, perguntas que eu tinha que fazer na entrevista, tudo isso. E só que deu errado, não consegui contratar um bom comercial, gastei uma grana com isso, mas foi aprendizado. Tem um tabu muito grande que as pessoas ficam com medo de contar a ideia para os outros, achando que vão copiar a ideia. Eu não acredito nisso. Eu tinha um professor que falava assim, ele é investidor, ele é um grande empreendedor, e falava, conte sua ideia apenas para duas pessoas, Deus e o mundo, ou seja, todo mundo. Ninguém vai roubar sua ideia. E mesmo se roubar, cara, e conseguir fazer mais rápido que você vai precisar chamar essa pessoa para ser sócio, vai querer ser sócio dele. Porque quando você conta a ideia, você recebe um feedback, você recebe uma ideia nova. E o mais difícil de uma startup não é ter a ideia, é conseguir executar aquela ideia, conseguir os clientes, é conseguir fazer um negócio que dá dinheiro. Eu já fali e eu não tenho vergonha de contar isso. Acontece com todo mundo. A maioria dos empreendedores já teve situação sem sucesso. Quando vocês veem essas pessoas aí falando, ah, não, eu ganhei 1 milhão em um mês. Gente, sério, isso é praticamente impossível. A pessoa tem que ter falhado muito antes. Uma frase que eu ouvi, que eu achei legal. Obrigada. Foi, eu nunca perco, ou ganho, ou eu aprendo. Então, é assim, se você erra, você está ganhando aprendizado para não errar de novo na teste. O time deve ser complementar. Apoio nos momentos chaves é muito fundamental. Você precisa achar um time que seja diferente de você, né? Eu tive uma experiência ruim em uma startup que tinha tudo para dar certo e que era eu e mais 2 engenheiros e todo mundo fazia a mesma coisa. E deu super errado porque a gente não conseguia sair do lugar, não tinha quem vendesse, enfim. Então, você tem que buscar pessoas que complementam vocês. E que quando você está num dia ruim, a pessoa vai lá e vai te apoiar. Não vai falar, ah, não, vamos fechar, vamos, beleza, valeu, falou. Tem que um apoiar o outro, existem dias ruins e acontece. O que vem bastante na parte de resiliência. É muito mais comum você receber não, receber críticas, pessoas que estão ali querendo te botar para baixo. Acontece. E você tem que ser resiliente e pegar aquilo como um feedback e melhorar para a próxima. Já recebi muito não de investidor, já recebi não os bons e não os ruins, né? Não os de gente que queria me botar para baixo, mas acontece. E o ideal é você anotar tudo que as pessoas estão te falando. Então, receber um não, pede um feedback e fala, o que eu poderia melhorar nessa apresentação? E vai anotando e vai melhorando.
eu acho que treinar é a melhor coisa que tem. E não perca as oportunidades, não tenham vergonha, tudo tem a primeira vez, vai, mete a cara, apresenta, vai errar no início e acontece, é isso. Seja cara de pau, não tenha vergonha de abordar as pessoas. Conheci um investidor num restaurante, eu estava. Foi mal, gente. Começou a tocar uma música aqui do meu Spotify. É, Bom, seja cara de pau, eu conheci um investidor no restaurante, eu estava sentada almoçando, e eu ouvi o cara falar na mesa do lado sobre investimento de startup e tudo, e eu fiquei inquieta, querendo falar com o cara. Aí eu cheguei e falei, cara, não vou dormir se eu não conseguir falar com esse cara. Aí eu cheguei, acabei o meu almoço, educadamente, cheguei e falei, pô, desculpa, não pude deixar de ouvir a sua conversa, eu estava na mesa do lado. Tenho uma startup e estou buscando investimento. Tá aqui o meu cartão. Sempre andava com cartão, né? Vai aqui. Deixei meu cartão com ele. O cara foi super legal, veio falar comigo na semana seguinte. E aí a gente combinou, deu tudo certo. Então, não tenham vergonha. Pode ter gente que vai ser babaca? Pode, vai ter. Mas não se deixem levar pelas pessoas ruins. Vai que vai ter muita gente boa também. Para finalizar, eu gosto de mostrar a Cristina Junqueira, que ela é fundadora do Nubank, eu acho ela uma pessoa fantástica. Eu acompanho bastante ela. Tem entrevistas e tudo. Ela é muito resiliente, muito. A história dela é fantástica. Alguns eventos que eu acompanho NG Girls, a Cariocas, que eu sou carioca, é a comunidade de startups aqui do Rio, o The Developers Conference, GDG, que são Google Developers Group, Campus Pai, sempre estou lá, Startup Weekend, que é um evento que eu aconselho todos a olharem e irem, Chatbot Brasil, gosto de chatbots, então acompanho, enfim, tem vários eventos aí. Alguns podcasts que eu acompanho, o Like a Boss, que eu acho um dos melhores, e o Estela Playbook, fala bastante sobre startups e investimento. Shark Tank, que é um programa de televisão que as pessoas apresentam as suas startups e recebem feedbacks de investimento ou não. E o Hipsters.tech, que acho muito legal. Obrigada. Que tem um link para vocês darem feedback sobre a minha palestra, podem ser totalmente sinceros. Tem uma nota e um textinho que vocês podem escrever. Fiquem à vontade, é anônimo. Gosto de feedback, como eu falei, então podem preencher aí. Estão meus contatos, minhas startups e se perguntas eu vou voltar lá no chat para responder. Sim, ô Dani, fala um pouquinho do GBG para eles, que eu acho muito interessante. Falo. Então, o GBG é o Google Business Group. A gente fez um capítulo aqui no Rio e o Google está desativando, né, esses grupos. Acabou que o Google está reformulando. É um grupo de negócios do Google. Só que o Google está reformulando todo esse ecossistema de Google Business Group. A gente acabou desativando esse grupo aqui no Rio, foi ontem mesmo, fiquei com a maior pena, porque estava indo super bem. Mas tem o GDG, que é o Google Developers Group, e tem bastante coisa de startup lá também. Então, se vocês quiserem procurar, tem no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Google Developers Group é bem legal. Para as pessoas trocarem sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, sobre negócio, bem legal. Podem mandar perguntas. Estou olhando o chat. Então, uma pergunta, mas assim, eu participei de uma imersão também, fui um dos 4 da minha antiga faculdade. Foi uma semana, foi uma imersão estadual de Pernambuco e tal. E aí,
A maior dificuldade que eu tive foi na questão da ideia, né? Aquela ideia que é uma coisa que as pessoas realmente precisam, né? Quando você está querendo, sei lá, tá pensativo e tal, como é que você faz para se inspirar, assim, para conhecer mais o que as pessoas realmente querem? É uma coisa que ainda, não que não exista, né? É que ainda não foi colocado em prática de uma forma diferente, né? É uma coisa que as pessoas realmente precisam, que nem o Aham. Uber, né? O Uber, na verdade, aquilo ali sempre existiu, né? Assim, não em grande escala como o Uber fez, mas aquilo ali sempre existiu e é uma coisa que realmente todo mundo precisa, né? Então, eu já trabalhei com diversos mercados. Na minha opinião, é mais fácil você trabalhar com alguma coisa que você tem conhecimento do problema e da pessoa que tem o problema. Então, não adianta eu, assim, até existe esses casos, né? Mas eu acho mais fácil você fazer algo que você tem o conhecimento do problema. Então, por exemplo, na Pingo, no sistema de fidelização que a gente fez para estabelecimentos comerciais, eu já tinha vendido doce, então eu sabia o problema de fidelizar a pessoa, da pessoa voltar a comprar com você. Então a gente pensou no cartão fidelidade para esse vendedor. Eu acho mais fácil quando você tem um conhecimento mais profundo do problema. Então, busca um problema que hoje é mal resolvido e aí trabalhe em cima dele, que a ideia de como resolver vai surgir, entendeu? Eu acho sempre mais fácil em cima do problema. Tem um livro que é legal, acho que o nome é De Onde as Boas Ideias Surgem. Eu não tenho certeza se é esse nome. É, eu vou checar e eu mando aqui. Mas ele fala bastante desse processo criativo. Muito bom, muito bom. Ah, Obrigado. a gente tem umas outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Você acha que é o mal do brasileiro abrir um negócio ou mesmo uma startup já querer ter lucro em menos de 6 meses? Cara, isso é muito difícil. Assim, o lucro ele vem depois de pelo menos pelo que eu conheço, né? É muito difícil você ter lucro, porque você tem muita despesa, tem imposto, tem tudo. E até chegar no lucro geralmente demora mais do que 6 meses. Você não pode pensar em abrir um negócio para ganhar dinheiro. Óbvio que é o objetivo. Todo negócio ele tem que ser sustentável, né? Tem que se sustentar sozinho. Não adianta ficar só gastando. Mas no início acontece. Eu trabalhei mais de um ano sem ganhar um centavo, entendeu? Então você tem que estar ciente de que vai demorar para receber o lucro, mas quando vier aí é bom. Existe alguma estratégia para conseguir investidores? Bom, é, na minha opinião, eu acho que cada vez menos a pessoa está conseguindo investidor só com a ideia, sem ter testado. Então, cada vez mais os investidores eles querem ver uma ideia que já foi testada, que você já tem um mínimo de clientes ali que eles estão usando a sua solução. Então, eu acho que uma estratégia boa faz um produto mínimo viável, que é a prova de que você vai conseguir, que você vai testar e vai funcionar ou não vai funcionar. São as funcionalidades mínimas que você tem para provar que o seu produto funciona ou não. Então, fazer esse produto mínimo viável, testar com clientes e depois fazer uma apresentação, mostrando quem é o seu cliente, mostrando qual é o problema que você está resolvendo, mostrando o tamanho do seu mercado, que é bem importante. Então, acho que tem que ter problema, tamanho do mercado e o seu time também. Eu acho que são os três principais fatores. Problema, mercado e time, porque é importante mostrar que você tem um time complementar. Existe startup de uma pessoa? Existe, mas eu acho que é muito mais fácil quando tem um time. Você acha que uma ideia só vale a pena em retorno financeiro se ela tiver um hardware aliado com software? Por exemplo, a criação de um produto seria melhor que só a criação de um app? Depende muito. Existe startup que faz só com software, existe com hardware. A dificuldade do hardware é você ter que entregar, né? Você vender aquilo, é uma coisa física, você vai ter que entregar de alguma forma, por correio, fisicamente. E
geralmente custa um valor mais alto do que só um software que a pessoa consegue baixar de qualquer lugar. Essa é a dificuldade do hardware, é toda a logística. É você conseguir planejar uma produção, você conseguir produzir tanto quanto você vendeu. Então, depende muito. Eu acho software extremamente mais fácil, mas tem muita startup de hardware aí fazendo sucesso. Tenho conhecidos que abriram um negócio e desanimaram, e alguns outros exemplos, justamente que queriam lucro rápido, exatamente. Não pode pensar no lucro, não. Tem que pensar a longo prazo. Dani, em relação à linguagem de programação, qual você domina para solucionar seus problemas? Isso vai de pessoa para pessoa, tá? Eu gosto de JavaScript, porque é web e eu gosto de fazer tudo web. Mas depende. Tem gente que gosta de Python, tem gente que gosta de. Pô, tem. Eu acho que é muito pessoal isso. As pessoas geralmente me perguntam qual é a melhor linguagem para eu aprender no início. Depende do que você quer. Se você quer programar aplicativo, se você quer programar algum site. Então, eu domino JavaScript, mas tem gente que gosta de Python, tem gente que gosta de, enfim, outras linguagens. Boa tarde, você considera a linguagem Python útil para desenvolvimento aí? Se sim, para qual ambiente? Considero sim, eu acho que Python é uma das linguagens mais fáceis de aprender. Tem muito em data science, tem muito mercado para data science, tem mercado até para fazer aplicação web. Pô, tem um mercado enorme aí com Python, gosto muito do Python. Qual ambiente? Todos, assim. O Python é uma linguagem bem versátil, você consegue usar o Python para praticamente, não tudo, lógico, mas boa parte do que você quer fazer. Qual o número ideal de sócios? Bom, ideal, na minha opinião, acho três. Dois ou três, quatro estourando. Mais de quatro já é impossível, assim, é muito difícil. Por quê? Concordar com as coisas, começar grande é muito difícil, porque você vai ter que fazer call com todo mundo, vai ter que todo mundo concordar em cima daquilo, e além do que eu acho que não precisa de tanta gente no início, então acho que três, dois ou três. Eu já tive uma experiência que foi uma startup que eu comecei com quatro, e dois saíram e ficaram dois. Então, pode acontecer de começar grande e pessoas não aguentarem, pedirem para sair. É importante deixar tudo documentado, tudo certinho. E acontece. Tem como escalar sem investidor anjo? Com certeza. Existe o bootstrapping, pode procurar sobre, que é quando uma startup escala com dinheiro próprio. Então, ela vai crescendo. Tem um exemplo bom que eu gosto, que é uma empresa que faz hackathon, que é a Xiaoyi. Não sei como é que fala, Xiaoyi ou Xiaoyi. Eles são bootstrapping total, sou amiga dos fundadores e foi bem legal. A história deles é bem legal. Todas as startups são empresas físicas. Eu não sei o que você quer dizer com físicas. A startup não precisa ter uma sede física, não. Assim, precisa quando você abre um CNPJ, né? Só que ele pode ser o endereço da sua casa. Então, não precisa de uma sede. As pessoas podem trabalhar de casa. Minha startup sempre a gente trabalhava de casa e isso deu certo. Com a pandemia agora a gente está mais em casa ainda. Eu ficava num coworking, no escritório compartilhado, mais para ter reunião com clientes, tudo isso, mas não é necessário. Apresentar MVP para clientes sem ter o produto concretizado funciona apenas para soluções tecnológicas? Olha, acho que não. Você pode, por exemplo, apresentar um pedaço de um bolo para quem quer um bolo inteiro, um exemplo. Você pode testar vários tipos de calda no bolo. Divide o seu bolo em 10 pedaços e bota uma calda em cada pedaço e apresenta. É mais ou menos isso que é a ideia do MVP, né? Você conseguir testar de uma forma barata, que você não vai gastar muito dinheiro, e ter o feedback do seu cliente, entendeu? Então, serve para produto físico. Se quiser me dar um exemplo para ter uma ideia, mas eu acho que serve para qualquer coisa, a ideia do MVP. Bom, acho que é isso. Se tiverem mais perguntas, podem ficar à vontade para me mandar no Instagram. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas eu tento responder todo mundo.
Então, beleza. Em nome de todo mundo, eu queria agradecer, né? Foi muito bom, muito bom, muito bom de verdade. Eu adorei a palestra. Pessoal, sigam ela, @Dani Cohen. Siga logo no Instagram, que é muito. Ela compartilha muita coisa. E é tudo muito top. Tudo que ela compartilha é muito bom. Eu sempre estou dando uma olhadinha lá. E aí a gente agradece muito. É real a necessidade de empreender, né? De investir, de fazer alguma coisa, né? O Brasil,